Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo! Bom dia pra Kátia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo à nossa live, bem-vindo, Magno Vieira! Chegou bem em Belo Horizonte? Bom dia, bom dia, bom dia! Pra super-herói. Bom dia, Morena! Já chegou no Maranhão, Morena? Depois da viagem de cruzeiro? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Campeão, vencedor. Bom dia, Seba. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu tomar logo o meu shape control. Bom dia, meu povo, 7 horas em ponto. Deixa eu tirar uma nova música daqui. Sejam todos bem-vindos à nossa live Café com o Presidente, já de volta em Salvador, depois de uma semana no cruzeiro, uma semana viajando. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos, vão chegando. Hoje vai ser uma live especial, porque a gente viu tantas histórias de sucesso no cruzeiro, e a gente acabou, na verdade, se animando a fazer uma live hoje em alguns pontos importantes do nosso negócio, beleza? Então já vai mandando aí aviãozinho para todo mundo. A gente começa sempre com o texto bíblico. Como eu não trouxe minha Bíblia aqui para o espaço hoje, eu trouxe, peguei aqui na internet um versículo bíblico para a gente poder falar hoje. E o versículo bíblico hoje está em Gênesis, capítulo 20, capítulo 50 de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, tá? É a história ali, quem conhece um pouquinho da Bíblia, é a história de José, tá? José, ele foi vendido para os irmãos dele. José virou governador lá no Egito, né? Protegido lá do faraó, e os irmãos dele estavam passando fome, e foi quando os irmãos foram até lá. E tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, né? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, né? E o que esse texto bíblico ensina pra gente? No contexto da história, tá? Para quem conhece um pouquinho ali da Bíblia, os irmãos de José, né, foram lá até o governador para ver se ajudava eles, e aí eles reconheceram que José, né, era o irmão deles que eles tinham vendido como escravo. E nesse momento José falou para eles, né, que aquilo que tinha acontecido, né, eles tinham planejado acontecer coisa ruim para José, que eles queriam mal, que ele fosse lá, primeiro queriam matar José. Aí o irmão de José falou assim: não vão matar não, vão vendê-lo. E aí resolveram vender, e aí eles acharam que tinha feito mal para José, mas na verdade foi bem para ele, que Deus usou José não só para salvar toda a família dele da fome, mas também de outras pessoas, né, outros familiares, né? E isso, o que ensina para a gente esse texto bíblico, né? Um dos maiores, o medo, né, dos irmãos de José é que quando José descobriu que eram eles que tinham, né, vendido José como escravo, né? Os irmãos de José ficaram com medo que José não ia perdoar eles pelo que eles fizeram, né? Só que José, ele teve uma atitude de misericórdia, assim como Deus tem diariamente com a gente, que a gente pisa na bola o tempo todo, né? E José perdoou os irmãos dele, e eles planejaram o mal de José, só que Deus, né, transformou esse mal em bem. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei o que você está vivendo. Às vezes o que você está vivendo hoje que parece mal, né? Pode ser que Deus está usando esse mal aí, quem sabe, para transformar esse bem, né? Tem um versículo bíblico que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não sei o que já aconteceu com você no passado, eu não sei o que está acontecendo com você nesse momento,
eu quero aproveitar essa live de segunda-feira, que é o início da semana, para te encorajar, tá? A não se prender, a não ficar agarrado na sua dor, né? Entregue isso para Deus, e você e ele, a maioria sempre. O que Deus pode fazer é utilizar, né, dessa dor sua para te glorificar no futuro. Deixe de lado a amargura, deixe de lado o ressentimento, deixe de lado a falta de perdão e dê lugar ao amor de Deus. Bem-vindo, Alexandre Carneiro, membro da equipe de presidentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pode fazer um paralelo, né, com a vida cristã, né? Quando a gente está passando por dificuldades em várias áreas, na saúde, nos negócios, nas finanças, no relacionamento, às vezes Deus, ele não vem tirar a gente prontamente ali daquela dificuldade, né, daquela tribulação, e para devolver a tranquilidade para a gente imediatamente, né? Às vezes ele demora um pouquinho, ele leva um tempo, e eu não sei, às vezes a vida já te machucou, mas o mais importante agora é que você não permita que essa dor, né, te leve à amargura, te leve à dureza de coração, pois geralmente pessoas que são feridas, elas ferem. E ontem eu passei 2 horas conversando com o meu patrocinador, ele me ligou, meu aniversário ontem, e a gente passou 2 horas conversando, né, e lembrando de coisas do passado. Galera, eu sou uma pessoa que eu esqueço as coisas muito rápido, né, não sei se está certo ou está errado não, mas é o meu jeito de ser. Às vezes alguém me machuca, alguém me ofende, não é que na hora eu não sinto, mas 1 hora depois, 2 horas, ou depois se alguém me perguntar 3, 4 anos depois, eu nem lembro mais daquela situação, né? Então deixa eu dizer, eu queria que você entendesse que a sua melhor versão está em Deus, né? E como que eu posso usar a minha melhor versão, Wellington? Amando, respeitando, perdoando, deixando ser curado por Deus. Levante a cabeça hoje, aproveita que segunda-feira, creia que Deus está com você e que saiba que a sua maior dor vai se tornar testemunho perante Deus, né? Ele vai usar essa dificuldade sua, esse aperreio que está passando, às vezes os momentos difíceis que você está vivendo agora, para poder usar isso como testemunho de alguém que honrava a Deus e foi reconhecido. Então, às vezes a vida machuca, né? Mas em Deus tudo tem cura. Então eu queria que você começasse essa semana sua, independente se está vivendo, independente das dificuldades, é que você acreditasse que você e Deus é a maioria sempre, e tem muita coisa boa por vir. Tem bênção sem fim assim para você. Os sonhos de Deus são muito maiores que os seus. O louvor de hoje fala que a gente pode conquistar o impossível. Então meu convite para você é que vão fazer dessa semana uma semana extraordinária. Se prepare, papel e caneta na mão, que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, hein? Eu estou entusiasmadíssimo. Mete o dedo no aviãozinho aí, galera, para a gente bater 150 pessoas rapidinho. As pessoas que me parabenizaram ontem pelo meu aniversário e estão parabenizando hoje, obrigado. Obrigado pelas felicitações, obrigado pela lembrança. Eu fiquei muito feliz, galera. Eu fiquei muito feliz agora. Hoje é a nossa live de número 1064. A Sebastiana já colocou aí a maioria das lives, galera. As lives todas que nós fizemos no Cruzeiro, né? Então já estão lá no canal do YouTube, tá? Já subiu para o YouTube. Essa de hoje, daqui a 1h30, mais ou menos, 2 horas, também já vai estar no YouTube. Frase do dia, para quem gosta de frase do dia, ela é muito simples, mas ela é muito poderosa, e a maioria de nós às vezes não aplica essa frase do dia. Meu convite para você é que aplique essa frase do dia em todas as áreas da sua vida: saúde, finanças, relacionamento, profissional, em todas as áreas. E a frase do dia é: faça o simples bem feito. Só isso, muito simplesinha a frase, não é isso? Mas faça o simples bem feito. Como entregar um convite, fazer uma apresentação, convidar alguém para uma pessoa conhecer a oportunidade de negócio, às vezes melhorar o relacionamento dentro de casa, ajudando a mulher a arrumar a cozinha, um dia fazendo almoço, levando o cachorro para passear, não sei o que você vai fazer, mas faça o simples bem feito, beleza? Então vamos partir para cima, que hoje vai ter uma live com bastante conteúdo, né? Eu estava comentando hoje nos stories. Vamos imaginar que eu trabalhasse na Coca-Cola, um exemplo aqui, né?
ou então numa Ford, numa concessionária de carro, numa montadora de carro, ou numa rede de farmácia, ela, sei lá, pague menos, não importa. Vamos imaginar que eu trabalhasse em uma empresa grande e que essa empresa promovesse férias para os seus funcionários, para os seus cooperadores. Eu imagino que uma férias de funcionários, por exemplo, da Coca-Cola, eles não vão ficar lá nas férias falando sobre vendas, sobre cliente A, cliente B, sobre concorrentes. Eles não vão ficar fazendo isso, não é o normal de alguém que trabalha num negócio tradicional, quando sai de férias, falar de trabalho. Só que aqui na Herbalife a gente tem sangue verde, corre um sangue verde aqui que não tem como. A gente vai para as férias da Herbalife e essas férias foram maravilhosas. Gente, eu fico muito feliz de ter encontrado vários de vocês lá, né? Várias pessoas chegaram para mim, agradeceram pela live, outros me cumprimentaram de longe, mas foi bom ver muita gente que geralmente está aqui nessa live, estava lá e a gente pôde encontrar, conversar, trocar ideias. Então parabéns para você que se qualificou, para você que não se qualificou, ou para você que se qualificou, porque muita gente qualificou e não foi, sabia disso? Muita gente qualificou e não foi. Eu quero dizer para você que não perca a próxima, e dá tempo de qualificar para essa ainda, tá? O Wellington, como é que eu posso qualificar para essas férias da Herbalife? Para quem não é um tabulador da Herbalife, simplesmente ser um get da Herbalife. Então coloca uma meta, vou fazer o possível e o impossível para daqui até o final do ano eu vou me qualificar get. Galera, dá tempo ainda. Você pode fazer um trabalho agora, abril, maio, junho, depois julho, agosto. Eu sei o seguinte, se você tomar a decisão de ser get agora, esse ano, tomar a decisão agora, nessa segunda-feira, agora dia 22 de abril, pode ser que no mês de outubro, novembro e dezembro, você abra o seu PIN de get e feche, né? E você está totalmente qualificado para séries. Eu imagino que a solução para a maioria das pessoas que estão aqui na live agora, mais de 100 pessoas, mais de 90 pessoas na live, é que a solução para ir para as próximas férias, para quem não abriu a qualificação, quem não está no jogo da qualificação, é se qualificar a get. E é possível, porque eu conheço pessoas que chegaram a get em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, e a gente tem mais de 8 meses até o final do ano. Então vamos pisar fundo, vamos pegar os conceitos que nós vamos ensinar aqui hoje. Gente, deixa eu dizer para vocês, o que eu vou falar aqui hoje são três pontos importantes para o negócio Herbalife e para ter sucesso no negócio Herbalife. E esses 3 pontos, eles fazem que qualquer pessoa que estiver nessa live, se praticar esses 3 pontos, vai chegar no nível de get no mínimo. Os gets podem chegar no nível de milionários e os milionários podem chegar ao nível de presidente, beleza? Então vamos lá. E como é que surgiu a ideia dessa live de hoje? Eu tava, sei lá, acho que eu tomei café com o Magno Vieira uns 3 dias lá. Magno e a Úrsula, eu tomei café com eles uns 3 dias. E em uma dessas conversas com o Magno, a gente falou lá, ele falou assim: Wellington, eu estive aqui batendo um papo com o Vinícius Copo, né? O Vinícius Copo estava junto de um grupo dele lá falando algumas coisas, e eu escutei o Vinícius Copo falar em um determinado assunto. Depois eu sentei com o Fred Pacific e o Fred falou de outro assunto, e aí na hora eu comecei a falar de um assunto que ele falou: rapaz, sabia que está completando tudo, né? O que o Vinícius falou, mas o que o Fred falou e com o que você acabou de falar nesse momento agora. Então, qual que é o foco dessa live de hoje? O foco dessa live de hoje, eu vou falar de 3 pontos que são muito importantes para qualquer pessoa que quiser se profissionalizar e ter sucesso no negócio Herbalife. Então, ou seja, isso vale para todo mundo que trabalha com qualquer tipo de marketing multinível, tá bom? Mas aqui o nosso foco é o negócio Herbalife, então é disso que nós vamos estar falando aqui hoje. Então já mete o dedo no aviãozinho que a gente vai criar hoje, a gente vai trazer um conteúdo legal aqui. E eu sugiro que você anote: eu estou no trânsito, eu estou dentro do metrô, estou no ônibus, não importa, vai anotando aí no seu celular. Abre a conversa como se fosse para você e vai digitando aí em algum lugar isso aí. Está com papel e caneta, anote aí, beleza? Quais são os 3 pontos aqui?
O primeiro ponto que eu quero falar é sobre criar lateralidade. Eu já disse aqui nessas lives e disse em eventos, agora no final de semana passada eu estava no STS e eu falei exatamente sobre isso, sobre uns arrependimentos que eu tenho na vida. Um é de não ter feito uma carteira de clientes maior e outra de não ter uma lateralidade maior, não ter aberto novas linhas, tá? Hoje de manhã eu estava escutando um áudio, um vídeo. Primeiro eu escutei um vídeo me deu um branco aqui agora, gente, da VIP da Extravagância de Bogotá, Angélica Cruz. Eu escutei um vídeo hoje, a Tatiana está focada aqui, da Angélica Cruz, e logo depois eu assisti um vídeo motivacional, né? E o vídeo motivacional estava falando o seguinte: o problema que eu estou vivendo hoje não foi criado hoje, não foi criado na semana passada, foi criado há 2, 3, 4 anos atrás, pode ser, ou 4, 5, 6 meses atrás. Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live agora. Se você está vivendo algum momento hoje, alguma coisa difícil, algum desafio aí na sua vida, não importa se é na saúde, nas finanças, ou no relacionamento, ou na parte física, não importa, ela não está começando hoje. Esse problema que você está vivendo, os problemas que eu vivo, foram acontecidos já, eles nasceram, eles começaram há quem sabe alguns meses, alguns anos atrás. Mas a gente pode mudar o cenário todo. Essa é a grande vantagem do negócio Herbalife. A gente pode mudar o cenário completamente. E eu sei também que não vai mudar de hoje para amanhã, não vai resolver às vezes esse mês, mas pode estar resolvido daqui para o final do ano. Você pode fazer coisas daqui para o final do ano que você nunca fez na sua vida. Então, e a gente vai começar hoje. O primeiro assunto aqui que nós vamos falar é sobre criar lateralidade, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Nós aqui do Brasil, né? Nós que trabalhamos com Herbalife no Brasil, ou não sei se você está aqui hoje trabalha com outro marketing, tá? Aqui no Brasil a gente ainda não entendeu a importância de ter uma grande lateralidade. Quando se envolve um marketing multinível, né? A gente precisa entender que mas é muito importante ter uma grande lateralidade. Aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, tá? Aqui no Brasil, quem tem muito distribuidor de primeira linha, tá? Quem tem muito distribuidor de primeira linha, geralmente ele tem no máximo 20% de primeiras linhas que os grandes produtores que moram em outros países. Como assim, Wellington? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: se alguém aqui no Brasil tem 20 primeiras linhas, alguém bem sucedido aí fora que trabalha com Herbalife mesmo, ou com outro marketing multinível que mora em outro país, tem 100. É exatamente assim. Nós temos 20 e alguém que é bem sucedido aí tem 100. Né? Para quem não sabe, o número 1 do mundo chama Jorge de la Concepción, ele tem mais de 150 supervisores de primeira linha, né? E eu estou aqui com meus 10 supervisores e estou querendo ter sucesso como o Jorge. Então, deixa eu dizer para você, é importante a gente entender isso aqui, mas nunca é tarde para mudar. Eu acredito que essa campanha, essa promoção da Herbalife aí, né, da Premier League, vai fazer com que a gente entenda isso, tá? Da importância da gente ter grande lateralidade. Quando a gente fala no contexto do marketing multinível, né, a lateralidade, galera, ela é essencial porque nada mais é do que a capacidade que a gente tem de expandir horizontalmente. A palavra quase não sai. É a capacidade da gente expandir horizontalmente dentro da organização, né? E quando a gente expande horizontalmente, sabe o que acontece? A gente começa a construir equipes fortes, porque isso amplia. Quanto mais a minha lateralidade, mais a chance de eu ter uma rede de distribuidores grande e, além de tudo, né, em linhas diferentes. O primeiro assunto que eu quero focar nessa live de hoje, tá, é sobre isso, a importância da lateralidade. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Wellington, por que eu devo aumentar a minha lateralidade? Quais são as razões para eu fazer isso? Eu queria falar algumas razões para você aqui. A primeira das razões pela qual você deve ter uma lateralidade
Wellington, o que é lateralidade? Para quem está chegando aqui na live agora, eu preciso ter várias linhas de distribuidores, tá? Então, lateralidade é isso. Qual é uma das vantagens de ter uma grande lateralidade? Uma delas é diversificação da rede. Como assim diversificação da rede? Quando você desenvolve uma lateralidade, né, você diversifica a sua rede. O que acontece isso, Wellington? Se você tem uma linha, por exemplo, alguém que é da área médica, uma linha aqui, tem grande chance de vir médicos ou pessoal da área de saúde para aquela linha. Se eu tenho uma linha com empresários, tem grande chance de vir comerciantes naquela linha. Se eu tenho uma linha de uma manicure ou de um profissional da área de beleza, eu tenho ali alguém que é daquela área ali de profissional da área de beleza. Se eu tenho uma linha de funcionário público ou de bancário, tem grandes chances de eu ter uma organização voltada para bancários. E assim vale para quase todas as áreas do nosso negócio. Sabe qual que é a vantagem disso? Né? É que se uma dessas linhas aí está vivendo um momento difícil, ou por causa da região, ou por causa da cidade, ou qualquer coisa assim, isso não vai interferir nos seus ganhos, porque como você tem várias linhas, o que acontece é que você não sente a diferença quando uma linha não está indo muito bem. Outra coisa importante, quando você só tem uma, duas linhas, você fica na dependência dessa linha, tá? E se essa linha, por exemplo, você como líder ela não te segue, ou essa linha, por algum motivo, ela resolve fazer um outro tipo de usar uma outra ferramenta, e pode ser que o seu negócio produza menos, o que vai acontecer é que você tem um negócio dependente de poucas pessoas, tá? Então, o segredo aqui é quando eu tenho uma lateralidade grande, eu diversifico o tipo de pessoas às quais eu consigo chegar. Esse é o primeiro item porque você deve ter uma lateralidade grande. Número 2, que me ajuda a ter uma lateralidade grande, que é importante eu ter uma lateralidade grande, né? E foi uma conversa que o Magno teve lá, escutou o Vinícius um pouco falando sobre isso. É sobre quando eu tenho uma lateralidade grande, eu tenho um aumento da oportunidade de crescer, né? Porque eu sozinho sou limitado em tempo, mas quando eu tenho uma organização com várias linhas, tá? E outra coisa, anota aí, os líderes às vezes nem vão estar na sua primeira linha, os líderes às vezes são como diamantes, estão mais profundos, tá? Mas o importante nesse primeiro momento agora é você trabalhar a lateralidade. Por isso que a promoção da Herbalife da Premier League, de fazer 10 distribuidores e 2 supervisores por ano, vai incentivar a gente a abrir mais negócios. Quando eu tenho múltiplas linhas de patrocínio, quando eu patrocinei várias linhas, com isso cria mais oportunidade para crescimento do negócio, né? Já que você pode aproveitar o potencial de várias equipes em diferentes direções, né? Às vezes eu tenho um público, como eu disse anteriormente, um público voltado para o ramo de profissionais da beleza. Opa, então se essa linha está produzindo bem, eu faço campanhas direcionadas para essa linha da beleza, dos nossos produtos de nutrição interna, das nossas bebidas, tá? Porque eu tenho um segmento de pessoas que já preocupam com beleza, já vão nesse segmento aí, né? Outra coisa importante de eu criar lateralidade é que quando eu crio lateralidade, eu crio duas coisas no meu negócio, uma chamada resiliência e a outra chamada estabilidade. O que é isso, Wellington? Como isso é na prática, tá? Então imagina uma rede bem ampla de distribuidores e ela está diversificada, né? Com gente de perfis diferentes, ela torna o seu negócio mais resiliente, estável. O que é resiliente? Aquela pessoa que tem capacidade de se moldar, aquela pessoa que tem capacidade de resistir às vezes a mudanças, aquela pessoa que se adequa a novos modelos de negócio, né? Então eu tenho algo resiliente. Por que resiliente? Porque como eu tenho perfis diferentes de pessoas, eu consigo, dentro desse perfil, as pessoas poderem se adaptar, às vezes a uma mudança, um plano novo, uma ferramenta nova, né? Outra coisa importante é que eu tenho um negócio estável, porque você não está dependendo exclusivamente de uma única equipe, ou então de uma linha de patrocínio, né? Vamos imaginar que você tem uma linha de patrocínio que mora numa cidade A, qualquer cidade do Brasil, e acontece lá, sei lá, um temporal que a ponte cai
e fica ou tem uma inundação e a cidade fica toda prejudicada, não consegue chegar a mantimentos, os produtos da Herbalife não conseguem chegar, você não consegue vender, não consegue fazer reuniões, então essa linha está prejudicada naquele momento ali. Às vezes pode demorar 30, 60 dias e às vezes você perde uma qualificação porque tinha uma linha que não estava sendo produtiva. Então, quando eu tenho uma lateralidade grande, eu faço o quê? Duas coisas. Eu tenho essa estabilidade no negócio, porque eu sei que eu não tenho o meu negócio concentrado numa única linha. E dois pontos a mais que eu quero trazer quando a gente fala da importância de ter lateralidade, tá? É que quando eu tenho uma lateralidade, eu tenho um negócio com muitas linhas abertas, né? Eu tenho acesso a diferentes talentos e recursos. Como assim, Wellington? Eu não sei se você já reparou, mas dentro do seu grupo, às vezes tem alguém que tem mais dom para vendas, tem outro que tem mais dom para recrutamento, tem outro que tem mais habilidades para fazer um shake gostoso, tem outro que tem habilidade para fazer venda de produto fechado, outro tem que fazer participantes novos de acesso no espaço Vida Saudável. O que acontece é quando eu expando horizontalmente a minha rede, você tem acesso a talentos diferentes, habilidades diferentes, recursos diferentes, e essas pessoas começam a fazer parte da sua organização, né? E o que acontece isso? Isso acaba enriquecendo o conteúdo que você tem dentro do seu negócio. Na hora que você precisar de uma história, por exemplo, de uma manicure, opa, lá tem uma história de uma manicure. Quando eu preciso de uma história de um bancário, lá tem uma história de um bancário. Quando eu preciso de uma história de um empresário, lá tem uma história de um empresário. Se eu precisar de uma história de funcionário público, lá eu tenho uma história de funcionário público. E só para completar esses pontos aqui sobre a importância da lateralidade, é que quando eu tenho uma lateralidade grande, né, eu começo a atrair novos distribuidores. Como assim, Wellington? Porque quando eu, por exemplo, se alguém chega aqui no meu espaço, eu tenho duas linhas só, uma linha de alguém, vou pegar no meu negócio, Herbalife, tá? Eu tenho a linha lá do Jean, que é alguém que era coronel da polícia, militar, né? E vou pegar aqui a linha do meu filho Felipe. Ok? Vamos imaginar essas duas linhas só. E se alguém chega aqui agora que é funcionário público, às vezes eu não teria uma história para contar para ele, porque um é militar e o outro apesar que militar é funcionário público, né? Mas o outro funcionário público de um outro órgão aí, ou então se chegasse um médico aqui, né? Se chegasse um engenheiro e eu só tenho duas linhas, eu não tenho como diversificar as histórias para mim poder contar para a pessoa. Mas quando eu tenho várias histórias diferentes, perfis de pessoas diferentes, o que acontece é que eu começo a trazer outras pessoas, que as pessoas começam a se identificar com histórias. Porque as pessoas, elas veem, opa, se o médico deu certo, se o advogado deu certo, se o engenheiro deu certo, se o empresário deu certo, se o estudante deu certo, eu vou fazer isso aqui, né? Então, ou seja, essa é a importância de eu ter uma grande lateralidade. Então, galera, deixa eu dizer para você, eu queria que você entendesse, quando você desenvolve lateralidade no marketing multinível, é fundamental para quê? Para que você possa criar uma rede forte, você criar uma rede diversificada, uma rede resiliente. Porque se está com algum desafio em alguma região do país, ou da cidade, ou do estado, você não é afetado por essa crise, porque você tem outras linhas. E isso, quando você tem esse perfil de negócio, né, fica fácil de você sustentar o crescimento e enfrentar os desafios que às vezes podem aparecer no mercado. Então, galera, vamos pegar essa promoção da Herbalife agora. Hoje, quando eu estava assistindo o treinamento da Angélica Cruz, ela estava falando sobre plano de 90 dias, tá? E ela fala muito no começo de você ter a clareza, tá? Ter a clareza do que você quer. O que você quer? Eu quero fazer, vamos imaginar agora essa promoção da Herbalife de ter 10 distribuidores de primeira linha que fazem 250 pontos. É possível que todo mundo, agora já está com 114 pessoas na live, tá? É possível que todo mundo até o final do ano faça esses 10 distribuidores de primeira linha com 250 pontos? É possível sim, nós temos aí 8 meses e meio. Agora, se a gente faz isso nos primeiros 6 meses do ano, até junho, até a ida para Bogotá daqui a 60 dias, sabe o que acontece? A gente fica muito mais forte, a nossa crença é muito maior,
Por quê? Porque eu foquei nisso aqui. Então, eu quero fazer um convite para você agora. Nós estamos no mês de abril, nós temos ainda final de abril, nós temos maio e nós temos junho, tá? Então nós temos aqui 70 dias até o final do ano. Até o final de junho, 70 dias até o meio do ano. O meu convite para você agora é que a gente focasse 100% em a gente criar lateralidade, em a gente cadastrar 10 pessoas que façam 250 pontos. Deixa eu te dar uma dica de um pedido de 250 pontos. Seriam 250 pontos, tá? Seria 4 shakes, 4 chás, 4 Nutreve. Tá? Se a gente pegar 4 shake, 4 chá, 4 Nutreve, Tati está falando 5, mas eu quero dar uma ideia de você ter produtos para bebidas energéticas também. Se você comprar 5 shakes, 5 chá e 5 Nutreve, já dá os 250 pontos. Mas se você compra 4 shakes, 4 chá e 4 Nutreve e compra mais 50 pontos de CR7, de Herbal, que você já tem um lá, mas pode pegar mais um NRG, tá? E um Liftoff, você faz mais 50 pontos com esses outros produtos aí, você tem a opção de também trabalhar só com Hype Drink. Ou seja, então eu quero que você entenda que quando você for oferecer para alguém 250 pontos, você já tem para ele um modelo de venda, tá? O modelo de venda você vai vender aí para 4 pessoas que vão comprar Shake, Chá e Nutreve e vai trabalhar mais algumas pessoas aí, trabalhar com vendas de bebidas funcionais. Ah, Wellington, eu não quero trabalhar com bebidas. Então trabalha com basicão, Shake, Chá e Nutreve. Uma pessoa que vende 5 shakes, 5 chá e 5 Nutreve para 5 clientes diferentes, ele já fez 250 pontos. Então, galera, sabe por quê? Eu sei que a gente promovia 4.000 pontos, depois nós começamos a promover 2.000 pontos, ultimamente a gente tem promovido 1.000 pontos, e Herbalife abriu agora aí essa oportunidade da gente criar um negócio novo a partir de 250 pontos, tá? Não é que você não vai oferecer os 2.000 pontos, não vai oferecer os 1.000 e que você não vai oferecer os 500, mas na última opção, se a pessoa não tem condições de começar com 2.000, com 1.000 ou com 500, mostre para ela que com apenas 4 clientes, né? Um produto, uma para ela, concorda comigo? Um chá, um shake, um Nutreve é para ela, mais 4 produtos para ela poder vender. Só dela vender os 4 produtos, o dela já sai de graça, entendeu? Então, ou seja, coloca isso aí. Eu coloquei lá no canal do Telegram uma folha onde você vai ticando, né, quanto você já fez. Mas vamos colocar isso como meta e vamos trabalhar para daqui até junho a gente tá com essa qualificação concluída. Galera, eu tô focado nessa qualificação. Eu já quero viajar para Bogotá já com essa qualificação já garantida já, dos meus 10 distribuidores com 250 pontos e com 2 supervisores de primeira linha, beleza? Já começamos, já temos 2 supervisores de primeira linha esse ano, já temos uma pessoa só com 250 pontos, falta 9 ainda, vamos partir para cima. Segundo tema que eu queria fazer, Wellington, e como é que eu faço essa geração de contatos para criar lateralidade, né? Foi o primeiro tema aqui, a criação de lateralidade, usar os princípios ali do Eric Ward, galera. Foram 3 aulas que ele deu, gratuita para todo mundo, que ninguém tinha que qualificar em nada, né? A primeira ali, geração de contatos, a primeira forma ali de apresentação, de chamar a pessoa para conhecer Herbalife, e a terceira parte sobre como fechar o cadastro ali. Então deixa eu dizer para você, e objeções. Então vamos partir para cima aí, essa é a meta aqui, vamos lançar aqui na nossa live, essa meta para todo mundo, até junho, se precisar galera, nós vamos fazer 1, 2, 3 lives de como fazer 10 cadastros de primeira linha até junho e fazer 2 supervisores. Segundo tema que eu queria falar hoje, né, já foi uma segunda conversa que o Magno Vieira teve com o Fred Pacific. Estava lá no Cruzeiro, conversou com o Fred, aí comentou comigo, eu falei assim, Magno, esse é um bom tema para a gente trazer para a live, tá? E é sobre criar profundidade. Deixa eu dizer uma coisinha para você sobre profundidade. A maioria dos nossos negócios, eles são muito superficiais. Ou seja, nós temos algumas primeiras linhas e aprofundamos muito pouco nas nossas organizações, tá? E anota aí, vai chegar um dia na Herbalife que
que você vai ganhar muito mais dinheiro com bônus do que ganhar dinheiro com vendas e com royalties, tá? Então, é importante você entender isso. Descer linhas para encontrar líderes, né, em uma organização de marketing multinível, cara, ela é crucial para quem está querendo crescer no negócio e criar um negócio gigantesco. Eu quero pegar esse momento da live agora, que a gente está aqui, 7 horas e 33 minutos, eu estou vendo aqui vários presidentes da Herbalife chegando aqui, parabéns para mim pelo WhatsApp, que vai chegando o WhatsApp aqui na frente do meu Instagram, né? Deixa eu dizer para você, vou pegar esse momento da live aqui agora, eu queria falar de quais são as razões que você deve entender, por que você deve criar profundidade no negócio Herbalife para ter solidez. Primeira coisa que quando você cria profundidade, tá? Você desenvolve liderança, né? Às vezes o líder que vai ter no seu negócio nem é o seu primeira linha, não é a segunda linha, né? Eu vejo aqui, por exemplo, eu posso relacionar vários nomes de pessoas aqui que são grandes líderes aqui hoje no negócio Herbalife, e eles nem são a primeira linha, nem a segunda, nem a terceira linha do presidente ascendente, né? Então alguém cadastrou alguém, cadastrou alguém, cadastrou alguém, cadastrou alguém, e lá embaixo na segunda, na terceira, quarta, quinta linha é que apareceu um grande líder. Então, quando a gente aprofunda as nossas organizações, ao descer essas linhas na organização, você tem a oportunidade de identificar e a gente desenvolver novos líderes. Por exemplo, eu sou quarta linha do primeira, segunda, terceira. Eu sou quarta linha, por exemplo, do Jaime da Martinha Gondim, né? Será que quando eles recrutaram lá o Guilherme Veloso, que recrutou o Danilo, que recrutou o Machado, será que eles imaginavam que um dia ia ter um cara chamado Hélio Tartuso, que era empresário, comerciante lá em Barreiras, que depois ia mudar para Maceió, ia construir uma organização em Maceió, depois ia mudar para Bahia? Será que eles pensaram nisso? Mas com eles faziam o quê? Eles trabalhavam, faziam o trabalho de criar profundidade, tá? Então, o que acontece é quando você cria profundidade, você começa a descobrir, identificar líderes, né? E esses líderes, eles geralmente são fundamentais para um negócio crescente e um negócio sustentável. Sabe por quê? Porque quando você encontra um líder no seu negócio Herbalife, esses líderes, eles começam a assumir responsabilidade de liderança, eles começam a ajudar os outros, eles começam a motivar, eles começam a inspirar, que essa é a grande função de um líder, inspirar os outros. Ele começa a treinar outros distribuidores, nem só da organização deles, como de outras organizações. Galera, esse trabalho que a gente faz aqui, eu recebo muito reconhecimento, tá? Mas o mais importante é que eu vejo que as pessoas, eu ouvi no Cruzeiro agora as pessoas me agradecendo, que as lives têm feito na vida delas, que elas tinham pensado, estavam pensando em sair do Herbalife, outras que abriram um espaço Vida Saudável depois de uma live dessa aqui. Então deixa eu dizer para você, nessa profundidade, criando profundidade dentro das linhas, é que a gente descobre novos líderes. Outra coisa importante quando a gente fala de liderança, tá, de profundidade, é que quanto mais profunda a minha rede, mais eu expando o meu negócio, né? Quando eu começo a encontrar e a desenvolver líderes diferentes na nossa organização, sabe o que acontece? A gente começa a expandir a nossa rede e aumentar a nossa influência. Eu começo a entrar, por exemplo, num âmbito, quem sabe entra um metalúrgico, pode ser que comece a entrar metalúrgico. Eu vi o Magno Vieira falando um dia aqui na live que ele cadastrou um pastor e por causa desse pastor já tem mais 5 ou 6 pastores abaixo e que tem gente já de segunda linha dentro desse perfil de pastores, né? Então, ou seja, quando eu vou aprofundando o meu negócio Herbalife, o que acontece é que a minha área aumenta a minha influência dentro do meu negócio Herbalife, né? E esses líderes que vão surgindo dentro do negócio, né? E deixa eu te falar para você, se você pergunta assim, Wellington, líder já nasce ou líder é construído? Cada um tem uma opinião. Eu acredito que líderes são construídos. A gente pega alguém que é uma pedra bruta. Galera, eu jamais imaginava estar fazendo lives diariamente. Eu jamais imaginava ter uma organização em diversos estados, em alguns países. Eu não imaginava isso para mim. Mas com o tempo, com os treinamentos da Herbalife, eu fui me desenvolvendo aqui.
Então, quando você começa a detectar esses líderes da sua organização, o que acontece é que eles começam a impulsionar o crescimento em suas próprias equipes, né? Eu imagino, por exemplo, que o presidente do Magno Vieira, ou os meus presidentes acima, não precisam falar com o que eu tenho que fazer no dia a dia, né? Às vezes nem concorda, às vezes não apoia, mas eles não precisam falar, porque eu vou conduzir no meu negócio do jeito que eu acredito que é o melhor para mim. A gente vai trocando as ideias, vai tentando alinhar, mas é importante a gente entender isso aqui. Então, quanto mais profunda a minha linha, mais sólido é o meu negócio, mais isso contribui para o crescimento da organização. Outro ponto fundamental quando a gente fala de aprofundar, né, as nossas linhas, né, ter segundo, terceiro, quarta linha, é que a gente cria uma resiliência ali organizacional, né? O que é isso, Wellington? Quando eu começo a ter líderes, né, em múltiplos níveis da minha organização, no primeiro nível, no segundo, no terceiro, no quarto, e às vezes o líder está lá no oitavo nível, né? Eu tenho um negócio mais resiliente. O que é isso? É um negócio que se molda. Tem gente que vai focar muito em internet, tem gente que vai focar em espaço muito saudável, tem gente que vai focar ali nos desafios de 10 dias, nas maratonas. Então, ou seja, eu começo a criar um negócio mais resiliente, né? Se um determinado líder, por exemplo, começa a enfrentar um desafio, ou sai do negócio, sei lá, aconteceu alguma coisa, o cara resolve sair do negócio, nós vamos ter outros líderes capazes de assumir o controle e manter aquela equipe em funcionamento. Então, é importante você entender isso aí, tá? Porque às vezes você tá sozinho e você não tem profundidade no seu negócio, então você tem um negócio limitado, ok? Outra coisa que é importante quando a gente aprofunda ali as nossas organizações, e vou lembrar para você, vai chegar uma hora na sua vida que você, dentro do negócio Herbalife, se você construir lateralidade grande e profundidade, vai chegar uma hora na sua vida que você vai estar ganhando muito mais de bônus do que de royalties, do que de venda. Então, quando eu tenho uma profundidade grande, isso me ajuda na alavancagem. O que é alavancagem, Wellington? É muitas pessoas às vezes fazendo pouco para dar muito volume, né? Quando você começa a desenvolver esses líderes em vários níveis da sua organização, você pode alavancar os seus esforços de maneira mais eficaz. Como assim de maneira eficaz, Wellington? Porque esses líderes, eles ajudam a transmitir as mensagens, esses líderes treinam outros distribuidores que você não consegue chegar. Galera, deixa eu dizer para vocês, a gente está com 145 pessoas na live, dá para a gente bater 150 aí, mete dedo no aviãozinho aí. Eu jamais poderia chegar aqui a maioria das pessoas se dependesse só das pessoas que eu conheço, né? A maioria da esmagadora das pessoas aqui, 146 pessoas na live agora, eu não conheço pessoalmente a maioria de vocês. Só que através de uma pessoa que chama outra, que traz outras, a gente tem lives aqui com 150, com 200, com 250, com 300 pessoas. Então, quanto mais líder eu tenho mais pessoas para transmitir mensagem, eu tenho mais pessoas para treinar novos distribuidores, eu tenho mais pessoas para motivar a equipe, eu tenho tempo para concentrar em algumas ações que são importantes, algumas ações estratégicas, por exemplo, né? Porque se eu tivesse focado só em treinar as pessoas, eu não teria tempo para criar essas estratégias de alto impacto. Às vezes eu ficar pensando qual é um bom VIP que eu posso trazer para a live para ajudar em termos de conteúdo. Então, eu queria que você entendesse isso aqui. E a outra coisa importante, ó, a Thaís falando aí, ó, eu era a quinta linha do Toninho, agora sou segunda linha. A gente estava lá agora com Toninho, Sheila, Janerson e Adri no Cruzeiro, foi uma festa. Outra coisa, galera, é que quando eu aprofundo o meu negócio Herbalife, quanto mais profundo eu tiver o negócio Herbalife, é mais fácil de eu ter um crescimento sustentável. Wellington, o que é um crescimento sustentável? Quando eu encontro líderes, né, em diversos níveis na minha organização, a gente começa a ter um negócio de longo prazo. Vocês concordam comigo? Depois que eu entrei no Herbalife, o Jaime e a Martinha, o meu patrocinador Machado, o meu patrocinador Domingos Machado, ele já tem um negócio de 20 anos. Gente, é um negócio de longo prazo, né?
Escreve para mim aqui na live quanto tempo você já tem de Herbalife. Escreve para mim aqui na Herbalife. Se você tem meses, se você tem anos, ou se você tem 15, 20 anos de Herbalife. Escreve aqui só para a gente saber mais ou menos um perfil. Só para você entender do que eu estou falando aqui agora, tá? Como é que a gente consegue criar um negócio de longo prazo, tá? Wellington, quando eu começo a construir líderes, olha aí, 20 anos, 3 anos, 2 meses, bem-vinda Elisângela, 2 meses, 3 anos, 5 anos, 28 anos, Newton Chiqueto, meu amigo Newton Chiqueto, 28 anos, você está entendendo, cara? Gente, vão usar só o Newton Chiqueto de exemplo, vão esquecer de todo mundo, senhor Zé Cardoso, 30 anos, o pai do Pedro Cardoso, 30 anos aqui. Olha que negócio, gente, eu estou me arrepiando aqui, estou lembrando do senhor Zé Cardoso aqui. Senhor Cardoso, obrigado pela confiança, por estar aqui na live. Imagina quanto de negócio não foi criado por causa que o senhor Zé Cardoso entrou na Herbalife. Quanto de negócio não foi criado porque o Newton Chiqueto entrou na Herbalife. Você está entendendo que a gente está falando de negócio de longo prazo porque surgiram líderes, né? E agora, se você perguntar para o Newton aí, para o seu Zé Cardoso, quantas pessoas que às vezes entraram na mesma época que eles e saíram, mas isso faz parte do negócio, porque esses não eram líderes, mas os líderes a gente vai encontrar na profundidade. É muito parecido com diamante. A gente não acha diamante em cima da terra, não. Apesar que eu assisti um filme esse final de semana aí que falava ouro do deserto, aí o cara achou ouro lá por cima da terra, mas não é normal disso. Filme ruim demais, não assista não, pelo amor de Deus. Chamado Deserto do Ouro, com Zac Efron. Pelo amor de Deus, não perca seu tempo assistindo esse filme. Deixa eu dizer para você, mas quando você vai ver os grandes diamantes, né, eles estão na profundidade, você tem que escavar. Às vezes vai ser no primeiro nível, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto nível, mas é importante você entender isso. Mas quando eu encontro esses líderes, aí eu tenho um negócio sustentável, eu tenho um negócio de longo prazo. E esses líderes ajudam a fazer o quê? Esses líderes ajudam a manter a coesão, né? Porque às vezes alguém está querendo para um lado, o outro para o outro, mas esses líderes unem as pessoas, eles mantêm a direção da equipe, eles garantem que o negócio, na verdade, continue a prosperar, mesmo com mudanças. Vem ferramentas novas, vem modelo de trabalho novo, método de operação novo, mas esses líderes, eles suportam os momentos difíceis. Se eu perguntar aqui agora para o Newton e para o seu Zé Cardoso, quantos momentos, olha aí, o Newton era a 6ª linha do Stefan Graziani e hoje é a 3ª linha. Deixa eu dizer para você, se eu perguntar para o Newton e para o seu Zé Cardoso, quantas dificuldades, quantos desafios eles tiveram nessa trajetória aqui, sabe o que eles vão contar? Muitos, muitos e muitos. Mas cada vez que eles superaram um desafio, eles ficaram mais fortes e construíram uma equipe maior. E depois, galera, aí, se a gente pegar ali a organização, por exemplo, do José Cardoso, nós temos Oscar Reis, nós temos Jorge Luiz, nós temos Rodrigo Fagundes, nós temos a Nádia, nós temos o Túlio, olha, temos a Vanessa Wade nessa organização aí. Se a gente pega do Newton, a gente tem ali grandes líderes, Marco Aurélio, Delorto, Jornal Velho, Matusalém. Então, ou seja, porque entrou um líder, se construiu um negócio sólido. Então, se eu pudesse resumir só essa parte aqui de profundidade, sabe o que eu vou trazer para você? Eu vou trazer a seguinte ideia, que você pense nisso. Quando eu começo a descer linhas de profundidade, eu começo a encontrar líderes, né? Encontrar líderes numa organização de marketing multinível é fundamental para que eu possa desenvolver uma equipe forte, uma equipe resiliente, uma equipe capaz de sustentar o crescimento a longo prazo. Galera, com essa promoção da Herbalife aí e essa facilidade de fazer supervisão em linha, deixa eu dizer para você, quando você cadastrar alguém, já comece a pensar na linha, né? Eu cadastrei esse, quem é que eu posso trazer aqui abaixo dele, quem eu posso trazer abaixo desse, porque é o seguinte, se essa pessoa está sozinha, se você só tem uma primeira linha e acontece ter ali uma dor de barriga, oferece um emprego para ele ou qualquer coisa, ele não pensa 2 vezes em sair, tá? Mas se ele tem gente abaixo, se ele cadastrou gente abaixo, se ele tem uma linha, ele pensa, e se essas pessoas um dia derem certo?
E se as pessoas chegarem ao nível de presidente, quanto é que eu vou perder nisso aqui? Então eu queria que você entendesse esse contexto, essa importância de por que eu devo aprofundar as linhas, beleza? Então, e eu quero falar agora para chegar no final da nossa live, no nosso terceiro assunto, que para mim é um dos mais importantes dos três, tá? Falamos primeiro de construir lateralidade, falamos segundo de fazer profundidade, e agora eu quero pegar aqui, eu estava falando com o Magno, né? E aí ele falou, pô, isso juntou o que o Vinícius Coco falou, o que o Fred falou, e agora o que você está falando é sobre a importância de fazer apresentações localmente. Galera, eu sei que tem vários modelos de STS no Brasil hoje, tá? Mas eu vou falar do modelo que está funcionando agora em Curitiba, no Paraná. Em Curitiba, no Paraná, eles faziam STS no final de semana. E eles começaram agora a fazer STS durante a semana. Eu não sei se é o que é certo, não estou falando que é certo nem que é errado, eu estou falando o que está acontecendo lá em Curitiba. Mas também eu conheci gente no Cruzeiro agora que estão fazendo STS de 2 dias, sábado o dia inteiro com festa e domingo, tá? Foi quando eu entrei na Herbalife, era assim. Mas tem gente que está fazendo STS agora de 1 dia só, tá? 1 dia não, STS de 2 horas. Como é o STS? Por exemplo, Curitiba, eles estão fazendo um jantar de negócios. O STS deles é um jantar, né? Então eles fazem ali numa quinta-feira à noite, se eu não me engano, e aí começa, tem uma apresentação de 1h30, 1h40, e logo depois eles pegam e eles vão jantar, tá? E essa é a importância da gente começar a fazer apresentações locais. Então, esses 10 minutos que eu tenho aqui, eu quero falar exatamente disso, tá? Então, falamos de lateralidade, falamos de profundidade, agora eu quero falar sobre apresentações locais. Atualmente, preste atenção no que eu vou falar agora, é muito importante o que eu vou falar agora para você. Atualmente, na Herbalife do Brasil, a gente tem eventos em menos de 1% das cidades brasileiras. O que é isso, Wellington? Hoje nós temos, por exemplo, 5 mil e poucas cidades no Brasil, 10% seriam 500 e 1% seriam em torno de 53 cidades mais ou menos. Para você ter ideia, nós não temos eventos presenciais em 53 cidades do Brasil hoje, tá? Não temos, tá? Então, ou seja, o que é isso? Quer dizer que 99% das cidades brasileiras elas estão desassistidas de eventos, né? E cada um de nós aqui que está nessa live deve assumir essa responsabilidade de fazer apresentações locais. Ô Elton, eu moro numa cidade de 10, 12 mil habitantes, 15 mil, 20 mil, aí tá bom. Se mora numa cidade de 10, 12, 15 mil habitantes, faz uma reunião só lá, monta um jantar de negócio, junta todos os distribuidores que tem lá, se só tem você, começa a você lá. Wellington, eu posso começar onde? Às vezes vai começar no seu espaço Vida Saudável, sabia? Fazendo para 5, 6 pessoas, um coquetelzinho ali de 5, 6 pessoas, aí crescer um pouquinho, vai para um restaurante, vai para um bar, para alguma coisa, começa a fazer para 10, 15, e aí você começa a fazer isso localmente. Wellington, a minha cidade é grande, aí eu sugiro você já fazer isso aí, pegar aí 5, 6 bairros e faz uma reunião ali para aqueles 5 ou 6 bairros. Não, Wellington, eu quero fazer só para um determinado bairro. Tem um bairro muito grande aqui. Em Salvador tem um bairro onde o Davi, lá do Big Brother, mora, nasceu, e aí lá tem mais de 200 mil pessoas. Opa, dá para fazer uma só para aquele bairro ali. Então, dá para fazer para cidade pequena, dá para fazer em cidades maiores no bairro ou uma região de bairro, tá? Falar isso aqui, eu já tinha prometido, mas não cumpri, mas eu vou cumprir ainda. Até o final da semana, eu vou deixar lá no Telegram uma apresentação, eu vou mandar ela em PowerPoint e vou mandar ela em imagens, tá? Que você pode pegar isso aí, copiar no pendrive, coloca numa televisão e você vai poder fazer aí na sua cidade. A única coisa que você vai precisar de colocar a sua história. E a sua história, ela é importante, anota aí. A sua história é importante, não importa se você está ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais, a sua história é importante. E para te ajudar mais ainda, eu vou gravar um vídeo de uns 5, 10 minutos no máximo, eu contando a minha história. Se você não tiver ninguém para fazer fechamento para você, você usa o meu vídeo lá e você pode fazer o fechamento lá. Você conta a sua história, faz a apresentação, depois você coloca o meu vídeo lá que eu vou terminar assim, ó. Agora entra em contato com a pessoa que te convidou para essa apresentação aqui e já decida começar o negócio, beleza? Então eu vou fazer isso aqui, até a próxima final de semana. Eu deixo esse material pronto para você, tanto a apresentação, tanto em PowerPoint quanto em imagem,
também um vídeo aí de uns 5, 10 minutinhos falando sobre mim, tá? Sobre o fechamento aí para eventos, beleza? Então, galera, eu queria que vocês entendessem isso. 99% das cidades brasileiras não tem eventos presenciais. E nós, cada um aqui, a gente precisa assumir essa responsabilidade e fazer isso acontecer. Eu quero que você entenda que realizar as apresentações locais é uma estratégia, né, fundamental para quem quer expandir um negócio de marketing multinível. E tem algumas razões que fazem por que isso é importante, tá? Primeira coisa, porque quando eu faço apresentações locais, né, eu começo a ter um alcance geográfico maior, sabia? Eu começo a entrar em regiões que geralmente eu não tenho acesso, né? As apresentações ali locais, elas permitem que você alcance um público às vezes mais amplo, um público diferente, que você não tem contato no dia a dia. E isso, para quem quer expandir um negócio, para quem quer criar uma rede de distribuidores, isso é fundamental, principalmente onde você não tem atuação. Ah, Wellington, eu quero atuar num determinado bairro. Vamos pegar aqui Salvador, tem uma região que chama Cidade Baixa. Eu quero atuar na região da Cidade Baixa. Tenho que ir lá fazer uma apresentação. Não tem como eu fazer uma apresentação, eu começar a criar um negócio lá, se eu não faço uma apresentação lá. Ah, Wellington, eu quero começar agora. Para mim aqui não parou não, galera. Para mim aqui tá belezinha. Tá, quem tá me ouvindo, digita aí que tá ouvindo bem, beleza? Então, quando eu faço apresentações locais, o que acontece, tá? É que eu começo a entrar, conquistar públicos que geralmente eu não tenho acesso, né? Ah, Wellington, então se você quer ter atuação numa área, não tem como. Você vai ter que ir lá fazer uma apresentação, pronto. Outra coisa importante, por que deve fazer apresentação local? Porque, galera, anota aí, a cidade não precisa de ter 10, 20, 30, 50 mil habitantes, não. Às vezes você vai fazer uma apresentação local para 5 ou 6 pessoas e vai... Ô Newton, escreve para mim aqui, Newton, quando você foi na sua primeira apresentação, Newton, e quantas pessoas tinha na apresentação, na sua primeira apresentação? Galera, quando eu fui na primeira apresentação tinha 10 pessoas. Eu conheço pessoas que foram na apresentação e só tinha um convidado. Ele era o único convidado. Se eu não me engano, o Marcelino Cristóvão, acho que tem uma história dessa, que o Marcelino Cristóvão era o único convidado da apresentação lá da HOM, e hoje é um grande líder 20K com presidentes abaixo. Então deixa eu dizer, o do Newton tinha mais ou menos 20, mas eu acho que o do Marcelino tinha 1, e no meu tinha 10 pessoas. Então deixa eu dizer para você, eu quero que você entenda isso. Quando eu começo a fazer reuniões locais, no bairro, em cidades menores, eu começo a alcançar eu começo a ter um alcance geográfico, geralmente eu amplio o meu alcance geográfico. Outra coisa importante que acontece é que aumenta a minha credibilidade e confiança. Porque quando eu começo a fazer apresentações, o que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando para aquela região ali, ou para aquela cidade, ou para aquele bairro, o compromisso da Herbalife. Que a Herbalife não está só esperando que as pessoas venham até ela, mas nós estamos indo até as pessoas, né? Eu estou lá mostrando que aquela região, aquele bairro, aquela cidade, ela pode contar com o meu apoio, com a minha experiência, porque eu vou dar suporte para aquelas pessoas ali. E isso ajuda a aumentar a minha credibilidade como líder. Isso começa a aumentar a confiança entre os participantes. E isso, sabe o que acontece? Faz com que as pessoas que estão ouvindo a sua história, ouvindo a apresentação, elas ficam mais propensas a querer entrar no negócio, porque elas sabem que não é hoje, gente, com muita coisa na internet, muito golpe, muito isso, aquilo, as pessoas têm medo. Mas quando as pessoas vão lá, o Magno Vieira tinha 4 pessoas, né? E quando foi no treinamento dele, a primeira apresentação. Então, é importante você entender isso aí, que as pessoas começam a dizer, opa, vem cá, essa pessoa aqui não é só um oba-oba, essa pessoa existe, ela está aqui, ela está disposta a ensinar, a mostrar para as pessoas como desenvolver atividade. Outra coisa importante quando você faz treinamento local, apresentação local, é que você começa a demonstrar a sua liderança, né? Quando você começa a liderar, quando você começa a fazer as apresentações, você mostra a sua liderança, você mostra a sua expertise nesse setor, você começa a atrair para o negócio pessoas que às vezes procuram orientação sobre o negócio. Às vezes alguém até ouviu falar de Herbalife, mas quando você faz uma apresentação lá no bairro, a pessoa fala assim, já tinha até ouvido, mas não sabia tanto. Galera, a base para tomar boas decisões na vida são boas informações.
Quando eu faço um treinamento numa apresentação local e eu falo dos fatos da empresa, resultado de produto, falo do negócio, resultado do negócio e já fecho ali com o kit de cadastro, que é muito barato o nosso kit para começar o negócio, gente, eu começo na verdade a mostrar que eu sou líder. E você não precisa ser Get Milionário Presidente para ser líder. Você simplesmente precisa ser uma pessoa que assume a responsabilidade do seu negócio e começa a fazer as apresentações, né? E aí, nesse momento agora, o que acontece é que você fica muito mais forte. Outra coisa importante quando eu faço apresentações locais é que eu começo a criar network, eu começo a criar conexões com as pessoas. As apresentações locais ali, né? Você fica conhecidinho ali naquela região, naquele bairro, naquela região ali ou naquela cidade que você está começando o negócio, né? Isso você começa, a partir daí, você começa a abrir um mundo de oportunidades para as pessoas naquela cidade ou naquela região que estão precisando. Gente, tem muita gente boa em situação ruim aí fora, tá? Ou por causa do desemprego, ou por causa do salário ruim. Ontem, por exemplo, eu gerei um contato com uma pessoa, eu nem sei se ela está aqui na live hoje, eu chamei ela para estar aqui na live hoje, tá? Se você estiver na live, escreve aqui para mim. É uma pessoa que mora no interior de Minas e ela cata café na época de poda de café, mas geralmente não poda café o ano inteiro. Ela falou lá que quem trabalha de doméstica na cidade dela ganha salário de R$700. E eu convidei ela para estar na live hoje. Então, ou seja, quando você começa a fazer esse trabalho, criar conexões, criar relacionamentos pessoais com as pessoas, o que acontece é que você começa a mostrar para aquelas pessoas que você está ali disposto, que você vai ajudar, e você começa a descobrir os líderes da Herbalife. Galera, a Bill, que geralmente está aqui na live, a Bill era manicure, né? A Bill era, a Elisângela Castro, belíssima. Olha o Instagram da Elisângela. A Elisângela está aqui na live. Eu conheci a Elisângela no Instagram ontem, galera. Ontem não, tem uns 2 dias, sei lá. Comecei a conversar com ela, chamei para ela aqui. Falei para ela, a cidade dela é uma cidade pequena, ela disse, mas ela pode começar pela internet. A pessoa hoje que mais produz no Brasil hoje, a número 1 do Brasil, chama Franciele. Mora em Minas Gerais, uma cidade de 2.000 habitantes. A número 1 do Brasil mora numa cidade de 2.000 habitantes, onde nem funciona a internet direito. Então deixa eu dizer para você, faz uma coisa, você que está aqui na live para mim, escreve para mim qual era a sua profissão antes da Herbalife. O que você fazia antes? Mas eu estava contando a história da Bill. A Bill era manicure e o João era cortador de cana. E hoje fazem parte da equipe de milionários da Herbalife, ganhando mais de R$20.000 por mês. Então, quando você começa a criar conexões com as pessoas, isso facilita o network, né? Isso facilita a construção de relacionamentos fundamentais para quem quer trabalhar. Olha aí, ó, Solange era manicure, a Joana era secretária. E eu quero finalizar a live de hoje falando sobre outra coisa importante, que quando você começa a fazer regiões locais, fazer apresentações locais, você coloca a sua experiência em prática. Você começa a praticar mais, daí a pouco você, quanto mais pratica, mais você aprende. E durante essas apresentações locais, os participantes ali, eles têm a oportunidade, às vezes, de experimentar um produto, né? Às vezes eles têm a oportunidade de saber mais sobre o negócio. A maioria das pessoas, galera, não sabe o que é Herbalife. E eu costumo dizer, Herbalife você ama ou você não conhece ainda? Porque a partir do momento que você conhece, você começa a entender que existe uma oportunidade muito grande, né? Então, eu quero que você entenda, só para a gente finalizando aqui, que toda vez que você faz uma reunião local, você começa a motivar, você começa a inspirar. As apresentações locais, pode ser um evento motivador, você pode fazer uma reunião local, às vezes só para motivar as pessoas. Você pode fazer uma reunião local, por exemplo, dentro do seu espaço, e amanhã chamar lá, quem sabe, uma nutricionista para falar alguma coisa, uma psicóloga para dar uma dica lá, uma palestrinha de 20 minutos, levando conteúdo para aquela comunidade ali. Os participantes que estão ali naquela reunião vão ter a oportunidade de conhecer histórias de sucesso de outras pessoas. Olha que quantas pessoas aqui estão escrevendo aqui, ó, os seus depoimentos aqui, né? Tinha uma loja de variedades, o outro era empresário, a outra era dono de lanchonete. Então, ou seja, quando eu faço uma reunião local, as pessoas começam a ver que não só um perfil pode desenvolver atividade. Então, eu quero resumir essa live de hoje dizendo que quando a gente fala de reuniões locais que todo mundo pode fazer, é que quando eu faço essas reuniões locais, é uma estratégia muito eficaz, sabia? Se você quer expandir o seu negócio, você quer criar um negócio de marketing hoje, um negócio de marketing, network,
você vai crescer muito com apresentações locais. Você começa a ter credibilidade, você começa a ter confiança, você demonstra liderança, você vive na prática o que você está falando, você inspira novos participantes, beleza? Eu acho que quarta-feira, em vez de eu trazer um convidado, eu não resolvi ainda. Eu acho que quarta-feira é um bom tema para a gente falar aqui, é sobre mentalidade. Mentalidade de como é que você pode criar lateralidade maior, como você pode criar uma profundidade maior no negócio e como você pode começar a fazer as reuniões locais. Como é que você pode usar? Às vezes o grande problema está na crença, que a gente acredita que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é capaz. Então eu acho que é um bom assunto para a gente poder falar na quarta-feira. Galera, e amanhã a nossa live vai ser com a mais nova milionária da Herbalife do Brasil, membro da equipe de milionários, Giovana Peçanha. Se prepare para a live de amanhã, porque vai ter muita coisa boa. Galerinha, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela confiança, obrigado pela participação. E hoje à noite, lembrando que hoje à noite, 20 horas, tem chamada nacional com promoções incríveis. Se preparem, porque tem novidade mais tarde hoje. Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã.